Alô galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio da série MF Podcast e hoje temos um convidado especial, Dr. Jair Soares, um cara que tem uma história de vida fantástica, um cara que é médico, era cirurgião, né, envolvido com os plantões, atendimento emergenciais, cirurgias e fazia ultrassonografia e descobriu um filho, nasceu filho com autismo, né, com diagnóstico de autismo, e ele abandonou tudo dessa parte médica para partir a estudar o autismo, para poder ajudar não só o filho dele, mas para que a partir disso ele elaborasse um projeto que pudesse ajudar outras crianças e outras pessoas que têm esse diagnóstico de autismo. Doutor Jair, prazer lhe receber aqui. Vamos bater esse papo para contar um pouco dessa história aí, de como foi essa mudança de carreira na medicina, para chegar aí a se envolver de corpo e alma com esse tratamento dessa doença tão importante, tão especial, que é o autismo. Obrigado pelo convite, Márcio. E toda vez que a gente vem falar um pouquinho de autismo, né, que mais pessoas ouçam, que mais pessoas saibam que Feira de Santana hoje é uma referência a nível nacional, né? O nosso trabalho, na verdade, não começou porque eu quis, não foi nada programado, né? Meu filho Guilherme era o sétimo filho, e Guilherme nasceu de um parto cesáreo, mais tranquilo, uma gravidez programada, na verdade, e após 1 ano e meio, mais ou menos, Guilherme entrou no mundo do autismo, né? Guilherme era normal, falava algumas palavras já com 1 ano, papai, mamãe, pedia água. Na época eu criava carneiro, ele chamava bé, montava no carneiro, e de repente Guilherme parou de falar. Guilherme entrou no mundo do autismo nesse momento. E nós não nos atentamos, né? Eu trabalhava muito, como você sabe, cirurgião, dava muitos plantões, chegava em casa de noite cansado. Minha esposa Karina era enfermeira obstetra, também dava muitos plantões aqui em Alagoinhas, e essa vida corrida, e praticamente o filho vivia na mão da babá, na mão dos irmãos e tal. E um dia, Karina, levando ele no shopping Guatemi, aqui em Feira, ele estava lá correndo muito, e uma professora perguntou a ela se ele era autista. E ela toma aquele susto. Não é toda mãe se sente ofendida você botar um defeito no filho. E de repente ligou o alerta. Então nós levamos ele a uma neurologista muito famosa em Salvador, e foi feito alguns exames, algumas avaliações, e ela não quis fechar o diagnóstico a princípio. Eu respeito, mas eu acho que isso hoje é um grande erro, né? Eu me preocupo muito em hoje dar diagnósticos mais precoces, né? Porque os resultados que nós temos hoje na clínica ideal, com crianças que começaram o tratamento mais cedo, hoje eles tiveram têm uma evolução maior do que aqueles que começaram mais tarde. Então nós perdemos muito da questão evolutiva de Guilherme. E isso ele já estava com quantos anos? Ele na época tinha uns 3 anos, mais ou menos, né? Então a gente achava que ele ia voltar a falar, ele balbuciava algumas coisas, mas começou a ficar mais quieto, não tinha, o brincar dele já era diferente. Não gostava de brincar com outras crianças? Já não se isolava brincava, lá, né? Já se isolava, né? E aí a gente foi, na verdade, aprendendo com o Guilherme essa questão de estudar o autismo. Inclusive tudo que a gente faz, tudo que a gente traz para a Feira de Santana, em termos de tratamento do autismo, a gente testa primeiro em Guilherme, né? Então eu digo sempre, Guilherme é a cobaia aqui dessas crianças, que nós trouxemos para a feira algumas coisas que ainda são inéditas em outras clínicas, em outros serviços, e a gente conseguiu trazer para a feira, né? A gente inclusive fizemos um trabalho aqui com a medicina hiperbárica, único do Nordeste, há uns 3 anos atrás, com o pessoal da clínica, aqui o pessoal da Senhor do Bonfim, a qual eu agradeço na época o trabalho que nós fizemos. Você colocava as crianças dentro nós colocamos cama? Autistas dentro da cama hiperbárica durante 1 hora por dia. E eles conseguiam ficar lá quietinhos? Conseguiam com a mãe, porque nós conseguimos, nós montamos um protocolo, inclusive esse protocolo ninguém no Brasil conseguiu fazer, mas eu consegui convencer a menina do Pasqualim,
que era responsável, eu fiz uma palestra lá com eles explicando a necessidade da gente fazer. E esse trabalho, concomitantemente, eu estava fazendo uma pesquisa, fazendo um ultrassom da artéria cerebral média, e onde eu iria publicar essa pesquisa. Mas só que a pesquisa só ficaram 3 crianças e eu achei que não, era um número muito insignificante. E como eu estava fazendo essa pesquisa com um colega nos Estados Unidos, a gente trocando experiências para a gente ver como é que ia publicar isso, infelizmente ele faleceu no meio da pesquisa dele. Então fica aquela coisa, você toma aquele baque, né? O cara está lá interessado e eles têm muito mais... como eles estavam fazendo lá com ressonância magnética, e aqui uma coisa que eu não sabia, você contando a história do Guilherme, é uma coisa que eu não sabia. Eu achava que a criança já nascia com autismo, mas você falou que ele desenvolveu... 4 ou 5% nascem já autistas. 95% elas nascem normais com o gene do autismo e por algum motivo, até os 3 anos de idade, elas entram no autismo. Doutor Jair, por que hoje existe tão pouca informação a respeito do autismo? É tão difícil assim a gente adquirir? Rapaz, na verdade, sempre existiu pouca informação. Eu nunca me lembro de ter ouvido a palavra autismo dentro da faculdade. Se algum professor comentou, eu acho que eu faltei essa aula. Eu também faltei. Entendeu? Nunca ouvi falar. E muito pouco. O autismo que eu via na televisão era aquele do Rain Man, entendeu? A história que o Messi tem autismo, algumas histórias que outras pessoas têm autismo, né? Que provavelmente o Einstein teria autismo. Então, essa coisa mais bonita, mais fantasiosa. Romântica. Né? O romantismo, né? Que todo mundo quem não assistiu, assistam. Dustin Hoffman. Fantástico, deve ter mais de 20, 30 anos, sei lá. Exatamente. Dustin Hoffman, que faz um papel exímio, de um autista, que é um fenômeno. Fantástico. Não. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você recebe uma notícia dessa, como eu recebi, o seu mundo cai. Primeira coisa, né? Que eu digo aos pais. Quando eu dou um diagnóstico a uma família, eu digo, vocês não têm um filho autista. Vocês agora são uma família autista. Porque vocês modificam, vocês entram de cabeça nisso aí, ou não vamos ter sucesso. Dentro da clínica, vocês dão esse suporte de como a família deve gerir esse processo. Exatamente. E nós damos treinamento para os pais, nós damos apoio psicológico para os pais. Né? Você falou também que lá a criança, o adolescente, o jovem autista, ele fica lá durante um turno. Ele fica um turno, né, de 3 a 5 dias por semana, né? Tem muitas crianças que vêm de outras cidades da região aqui, 200 quilômetros, 100 e poucos quilômetros aqui, vêm de região de Euclides da Cunha, tem crianças que vêm aqui de Serrinha, dessa região, daqui também da região de Valença. Aí essas de mais longe é mais complicado vir todos os dias. Né? Mas mesmo assim elas vêm 2 vezes por semana, 3. Tem gente que vem e dorme um dia aqui. Tem famílias que se mudam para a Feira de Santana por causa do tratamento na Clínica Ideal. Você tem uma ideia. Inclusive, a Clínica Ideal, você conversou que no momento que você descobriu que o Guilherme tinha autismo, você começou a buscar tratamentos para ele. Nós buscamos tratamento aqui em Feira de Santana, em Salvador, tinha médico em São Paulo acompanhando ele, em Santa Catarina. Só que a gente notava que essa questão de você ter tratamento em vários lugares, para o autismo é uma coisa ruim, porque a criança fica nervosa, ela fica ansiosa. É uma criança que não tem tanta paciência de enfrentar a estrada, voo. Eu tinha um motorista na época, como eu não podia parar de trabalhar, eu contratei um motorista para levar Guilherme para fazer terapia ocupacional em Salvador. Ele ia 2 vezes na semana. Quando ele chegava aqui, ele estava pior ainda, mais ansioso, mais nervoso, entendeu? Ia para lá. E pense você, uma terapeuta ocupacional no meio da Pituba. Ele tinha uma terapia às 5 da tarde, terminava às 18 horas. Pega aquele inferno da saída de Salvador nesse horário. Chegava aqui 8 da noite, ele desaprendia. Piração. E aí nesse turno que o adolescente, o jovem, a criança... E você me falou que está com um projeto futuro para adulto. Até porque Guilherme está ficando adulto. Esse pessoal fica um turno com terapia ocupacional, eles passam por 5 terapias em cada turno. Uma criança, no mínimo, ela faz 15 terapias por semana. Entendeu? Porque, na verdade, só funciona assim. É terapia, ecoterapia? Ela faz, lá nós temos ecoterapia, né? Nós temos uma equipe treinada no cavalo, com um terapeuta, normalmente um psicólogo e um fisioterapeuta, acompanhando a criança, e mais um puxador do cavalo. Né?
Essa criança aprende não só a questão de andar no cavalo, porque isso melhora muito, tem vários estudos que demonstram que a criança que faz ecoterapia, ela, além do equilíbrio que ela adquire no cavalo, ela também melhora a postura, ela melhora a questão sensorial, porque ele está se deslocando, lateralizando, que muitas crianças têm dificuldade, muitos autistas têm. Então ele faz ecoterapia, ele faz hidroterapia, é importantíssima a criança, né, aprender a nadar. O risco de um autista se afogar é muito grande. Inclusive eu tenho um caso conhecido de uma paciente que foi avaliada por mim na clínica e infelizmente não ficou na clínica e 3 meses depois sofreu um acidente e um menino morreu na piscina na cidade aí de São Domingos, o ano passado, no início da pandemia. Então a gente explica sempre aos pais, é importante. O meu filho com 4 anos, lá no hotel lá na ilha de Taparica, que eu estava comemorando meus 25 anos de formado, ele desapareceu do quarto com a babá e foi encontrado nadando na piscina, aquela piscina de lá de 3 metros de profundidade que tem um trampolim. Se ele não soubesse nadar, tinha morrido, porque as pessoas não viram ele lá. Ninguém viu, a gente achou meia hora depois, quando ele sumiu do quarto. Você falou que ele é apaixonado por água, né? Todos os autistas gostam de água. Todos. Eles sentem bem na água, a água conforta, a água dá uma questão sensorial de equilíbrio, de afago. Porque o autista, na verdade, ele não gosta de abraço, de você ficar abraçando ele ali. Não gosta muito do toque, né? Entendeu? Quando ele quer abraçar, ele vem, encosta em você, você abraça. Agora solte, não adianta você ficar naquele abraço, aquele dengo, carinho no cabelo, essas coisas que a gente faz, cafuné, eles não gostam disso não. Eles são muito sensíveis e muito amorosos. A gente comentou também que, eu acho que muitas pessoas já devem ter visto isso, vídeos de autistas que desenvolvem habilidades especiais, né? Exatamente. A gente comentou de um vídeo, tem um cara que entra nos Estados Unidos, ele entra no helicóptero, um negro americano entra no helicóptero, já adulto, e aí o pessoal bota ele no helicóptero e coloca para ele ver, se eu não me engano, na cidade de Chicago. Chicago, exato. Foi um passeio desses passeios. Desse helicóptero. O pessoal faz panorâmico de helicóptero. E aí, ao descer, o cara desenhou no quadro todos os prédios da cidade de Chicago. Existem alguns autistas que têm habilidades especiais. É isso que eu ia perguntar. Desculpe a minha ignorância, mas como funciona a mente de um autista? Hoje já é comprovado as deficiências, o que pode ser aguçado? Não, isso aí a gente só vai saber com continuar. Inclusive, nós temos um tratamento na Clínica Ideal que é treino de habilidades sociais. E que a gente pega esses autistas e leva para fora da clínica. A gente leva para o shopping, de vez em quando você vai encontrar um grupozinho lá com a camisa da Clínica Ideal, andando, indo para supermercado, para ele conseguir botar uma compra dentro do supermercado. Porque se você não fizer esse treinamento, à medida que ele vai crescendo, o que vai acontecer? Uma mãe não vai poder sair para fazer um supermercado. Se o pai está trabalhando, a mãe não consegue ir, porque não tem com quem deixar o menino. Então nós treinamos essas crianças para saberem se comportar. O meu está sendo treinado para passar a compra no caixa, né? Tem outros que estão sendo treinados para esperar, que muitas vezes eles não gostam, né? Você está ali numa fila para levar um autista para o shopping. Então, muitas vezes você tem que esperar ali na fila da pipoca, né? Mesmo eles tendo prioridade, mas tem. Então, tem autista que não quer esperar, ele quer ir lá correr e pegar a pipoca na mão de outra criança. Então, tudo isso se chama treino de habilidade. Mas já existem trabalhos de ressonância magnética, de imagens cerebrais que determinam, que mostram pra gente assim, o que exatamente no cérebro do autista tem de diferente do cérebro... Tem vários estudos. Veja só, inclusive um dos tratamentos que eu trouxe para Feira de Santana foi a ozonioterapia para autismo. E existem alguns estudos fora do país, né, com a ressonância magnética dinâmica, em que antes da hiperbárica e antes do ozônio, que a ozônio e a hiperbárica elas se equivalem muito, o tratamento é muito parecido, só a forma de aplicação que é diferente, em que essas crianças melhoram, ativam áreas do cérebro, medido através dessa ressonância. Você vê, tem áreas do cérebro que são mais amareladas, mais escuras, aquela ressonância térmica, e depois da ozônio, depois da hiperbárica, essa área mais escura, mais amarela, ela fica azulada, dando a entender que tem ativação. Como se fosse um processo de
mais oxigenação, Exatamente, algo assim? exatamente, Porque, inclusive, nos meus trabalhos lá na clínica com ozonioterapia, eu tenho resultados Ozonioterapia via retal. mesmo. A ozônio só pode ser retal. A hiperbárica é através da inalação, mas, infelizmente, o ozônio... Eu fico imaginando, né, Jair, eu trabalho para se fazer esse tipo de trabalho, porque a característica principal de um ser humano autista é a impaciência. Exatamente. Ele não tem paciência, ele não tem a capacidade, com quase toda certeza, de ficar deitado dentro de um aparelho de ressonância magnética. Exatamente. Ouvindo aquele barulho assustador. Exatamente. Então é muito mais complicado. trabalhoso. Certo? Então, como a gente não tem aqui também acesso com facilidade, né, e fazer isso, digamos, um menino sedado, provavelmente esse cérebro não estaria. Isso que eu ia falar agora, se então, você seda, você tem um viés. Você não vai ter aquela questão. Porque assim, a neurociência, ela já tem condições de estudar várias doenças cerebrais através de imagens cerebrais com uma pessoa acordada. Tem uma cirurgia, uma neurocirurgia, que você abre o coco do cara, abre a cabeça do cara, e você vai estimulando áreas cerebrais, e o cara tá acordado. Exatamente. Você pega o cara e bota para ele tocar um violão, para você determinar aquela zona musical. Então, é uma coisa difícil de fazer com o autista. O autismo a gente não conseguiria, não. Entendeu? Então, o que a gente tem notado? É que essas crianças que têm um poder, né, é aquela criança que tem uma habilidade especial, a gente sempre orienta os pais que estimulam essa habilidade especial que ele tem. Né? Então, se tem uma criança que ele tem uma memorização grande, então a gente faz mais jogos de memória para ele. Então, tudo que a gente vai ensinar essa criança vai estar relacionado a usar essa memória. Então, o método ABA de tratamento é justamente esse. É um método que você vai treinando o autista. Por isso que é considerado o método de padrão ouro, o melhor método de tratamento, né? E que a gente tem na clínica. Isso é um método psicólogo, exatamente, né? Que é o método. Mas lá na clínica, todos os nossos profissionais trabalham seguindo esse método ABA. Ô Jair, você que estuda muito isso, existe alguma associação entre espectros de autismo? Hoje fala-se hoje em espectros de autismo, né? Então você tem são quantos espectros? Seriam milhares. Por quê? Cada criança tem uma forma. Não existe um autista igual ao outro. Por isso que é difícil. Por isso que não é uma receita de bolo. Né? Eu não vou fazer com aquela criança a mesma coisa que eu faço com a outra. Eu não vou fazer com o Guilherme a mesma coisa que eu faço com o Lucas, a mesma coisa que eu faço com o Thiago. Não. Guilherme tem uma habilidade para tal coisa, mas ele tem uma deficiência, digamos, na questão comportamental, em que o que leva ele a responder é um prêmio, por exemplo, alimentar. Meu filho é doido por comida. Então, todo treinamento com o Guilherme, o prêmio é a comida. Porque o ABA é um treinamento que a criança é estimulada a desenvolver isso e ela é premiada. E agora, então, vou dando uma parte nisso aí que você falou da comida, ele falou pra gente mais cedo da gastronomia. Fala aí dessa história. Por que você resolveu? É um ensinamento que o amor traz, né, Jair? Porque você contou pra gente que você justamente enveredou por esse lado, foi se especializar, estudar mais sobre gastronomia por conta do Guilherme. Primeiro, ele teve o primeiro ato de amor, que foi abandonar uma área da medicina, com a área rentável, uma área que todo cirurgião trabalha com. E naquele tempo, então, há 15 anos atrás, 15 anos atrás. A medicina era muito mais valorizada do que hoje, inclusive. Certeza. Então, o cara largar a cirurgia, largar os procedimentos cirúrgicos, os plantões, para se dedicar ao estudo do autismo, para se dedicar ao filho, né? E aí vem esse passo agora da gastronomia. Explica aí um pouquinho pra gente. Na verdade, quando eu comecei a estudar autismo, eu me preocupava sempre que meu filho evoluísse, né? Não me preocupei em abrir clínica para os outros, nunca ia saber que a clínica ia chegar a esse tamanho que chegou, porque na verdade eu queria um lugar para tratar meu filho que ele evoluísse. Então eu e minha mulher, Karina, ela disse assim, não, a gente tem que treinar o Guilherme em um lugar, montar uma clínica para Guilherme. E aí nós fomos morar de aluguel e transformei a minha clínica, a minha casa numa clínica, né? Porque eu disse, não, vou alugar a casa dos outros, daqui um dia me pede a casa quando a clínica estiver montada. Mas hoje eu paguei a língua que hoje eu estou no imóvel alugado, né? A clínica cresceu, eu tive que ir não deu para ficar na sua antiga casa. Não deu não. Então o que acontece? Eu comecei a ver que o autismo, o tratamento do autismo tem uma ligação muito forte com dieta. Então eu disse, poxa,
Eu tenho que tirar esses alimentos que são nocivos para o autista, mas para isso eu tenho que aprender a fazer, né? Porque... E interrompendo, mas assim, o papel do entrevistador chato é nisso também. É bom. Na primeira vez me chamaram de Faustão, na segunda vez me chamaram de Hulk. Valeu. Ele vai falar que ele estudou essa questão da participação do alimento na boa evolução do autismo. E adivinhem vocês, quais são os alimentos inflamatórios? Nós temos alguns alimentos que são muito ruins. Os 2 piores, né, os 2 venenos principais, é o glúten e o leite, né? O glúten, ele deriva no intestino produzindo a gluteomorfina. Essa gluteomorfina, ela chega no cérebro e embaralha esse cérebro. De um autista que já tem um cérebro levemente embaralhado. O leite é um inflamatório, um pró-inflamatório terrível, né? Então a criança ela tem desarranjos intestinais, ou é uma criança muito ressecada, ou é uma criança que faz muito cocô ao dia, ou é uma criança que tem muita diarreia. E qual é a comprovação científica disso? Que as grandes empresas não mandem me matar aqui na saída, mas a comprovação científica que eu tenho, ao contrário de que alguns colegas condenam, é meus meninos melhorarem. Essas crianças da clínica melhoram com a dieta. É incrível. Com 30 dias. Você vê a criança. E a gente ouve, Jair, eu sou médico também, a gente ouve de colegas, de amigos, de pacientes que tinham dos mais variáveis problemas, nem o autismo, mas dos mais variáveis problemas, até doenças reumáticas, e que fala para mim, Márcio, impressionante o quanto que eu melhorei após ter parado de tomar lactose. E caseína, porque nós temos que ter cuidado, porque agora as fábricas notaram que estava perdendo mandando o mercado. Sem lactose, né? Fazendo leite sem lactose, que isso é uma porcaria. A lactose é o açúcar do leite, ela não tira o pior do leite, que é a proteína do leite, que é a caseína. A caseína, como o glúten, ela produz a caseomorfina, que irrita esse cérebro também. Além do problema intestinal e pró-inflamatório, ela irrita o cérebro. Então é incrível. Quando a criança chega para mim, que começa a fazer dieta, e o pai diz, olha, esse fim de semana foi para casa da avó, o menino tá terrível, o menino não dorme, o menino só quer correr. Provavelmente a avó falou, que besteira. Eu criei você, foi no leite, no peito da vaca. E no pãozinho com manteiga. Ora, mas tá. O que é interessante falar assim, como Márcio falou da mesma forma, em vários aspectos da nossa vida a gente está entendendo que uma alimentação mais balanceada ajuda no desempenho do nosso organismo, né, do nosso cérebro. Com certeza. Da mesma forma que a gente consegue detectar hoje alimentos que são inflamatórios, a gente consegue detectar já alimentos que fazem com que o cérebro tenha um melhor desempenho para os autistas? Com certeza. Quando você retira isso, o que é que acontece? Ah, doutor, mas o leite tem cálcio. Ah, doutor, mas o pão tem isso, tem aquilo outro. Nós vamos suplementar isso. Nós fazemos fórmulas que suplementam isso. Certo? Eu trabalho muito com remédio manipulado, porque em farmácias que a gente sabe que tem idoneidade, né? Porque a gente tem uma quantidade, né, de cálcio, de magnésio, de zinco, de todas aquelas substâncias que o autista precisa, que esse cérebro precisa, já que ele consome mais do que o cérebro de uma criança dito normal. Então a gente tem que suplementar. É um carro que consome 5 litros de gasolina, ou faz 5 km com litro de gasolina, e o que faz 25. Então, se você tem um carro confortável, que ele só faz 5 km, você vai gastar mais gasolina. A mesma coisa, um cérebro de autista gasta muito mais energia. Né? Entendeu? Por isso que ele tem que estar bem alimentado. E às vezes a suplementação não vem apenas em fórmulas, né? Vem em outros alimentos. Os alimentos, à medida que você tira... Voltando à história da gastronomia, que eu comecei a estudar isso, aí comecei a fazer vários cursos aqui em feira, com a Magari, com a Olívia, com tudo que era curso eu participava aqui, né? Então, quando surgiu o vestibular da Unicesumar, que é um vestibular à distância, eu fiz esse vestibular, passei, fiz o curso completo e pude aprender mais, e pude ensinar. Tanto é que hoje lá em casa, as duas babás de Guilherme, elas cozinham bem, faz tudo, faz bolo, torta, Você que tudo ensinou. Feito, lógico, entendeu? Porque elas chegam na casa sem aprender nada, não fazia nada, hoje elas fazem tudo. Ela come um bolo lá, eu trago aqui um com e um sem glúten, você vai comer, você não vai saber qual é. Entendeu? Uma massa, por exemplo, meus outros filhos não são obrigados a comer sem glúten.
né? Porque são adultos. Mas eles e tal. Não adotaram a dieta do sem glúten. Não, porque cada um vive sua vida, né? Em casa hoje só vivem 2 filhos, né? Maria e Guilherme comigo, os outros já estão tendo sua vida fora. Então, por exemplo, às vezes os filhos estão lá em casa, então a gente pede uma pizza. Então a babá vai lá e faz uma pizza parecida para Guilherme. No lugar da farinha, ela vai usar uma farinha de arroz, uma farinha de castanha, certo? No lugar do queijo, ela vai usar uma outra coisa que pareça com queijo. Aí ela vai cortar o tomate, certo? Vai cortar, digamos ali, o frango que faz. Então, tudo isso de uma forma mais natural. Então, visualmente, quando ele olha a gente comendo a pizza, dele é muito parecida. Eu acho que sim. Eu acho que na vida a gente consegue fazer, eu não sei com você, mas comigo acontece muito, experiências de você suspende, a gente que tenta levar uma vida um pouco mais pro esporte, coisa e tal, e tenta manter um corpo legal, tal, e você tenta começar a largar algumas coisas que fazem mal. Por exemplo, o glúten, o pão. O único glúten, talvez, tô tirando a cervejinha no final de semana, o único glúten que eu como de vez em quando mesmo é o pão, de vez em quando uma massa. Mas o pão é escrito, eu comer um pão, mais tarde eu não tô bem. A barriga exposto, né? Olha, veja só, eu sempre digo a minhas pacientes, como eu faço ultrassom de abdômen, às vezes eu tenho aquela paciente, doutor, porque eu sinto uma dor aqui do lado esquerdo, eu sinto uma dor aqui, e já fiz endoscopia, fiz colonoscopia, fiz tudo, eu não tenho um problema, já fiz ressonância, faço ultrassom sempre, eu não tenho nada. Eu digo, já tentou tirar o leite? E o glúten? E o caldo quinó? E o sazon? Os temperos industrializados. Faça isso, né? 30 dias. E observe. Só 30 dias. É um esforço. Não existe dieta sem esforço. Exato. Né? Dieta tem que ter esforço. Né? Seja lá qual for. E feito isso, a pessoa desaparece os sintomas. A dor some. Gases some. Isso é uma coisa que eu costumo brincar, né? Eu, depois que eu mudei muito minha dieta, eu tenho uma sensibilidade muito grande. Então, por exemplo, se alguém se você falar aqui pra mim, mas assim, vamos pedir um Mac, eu falo, já deu azia. Só em você falar essa palavra na minha frente, já deu azia. Eu bebo vinho, né? Sommelier, não só bebe como entende. Tem esse outro lado aí também. Que na verdade tá ligado à gastronomia. Exatamente, né? Então eu bebo vinho 4 vezes na semana. Né? Quartas, né? A gente tem um grupo da Codorna que a gente se reúne amanhã, a partir das 17 horas, né? Sextas eu tenho um compromisso com minha mulher, da gente beber um vinho junto. Importante. Em casa ou fora de casa, porque o relacionamento ele não pode se viver. Precisa viver, né? Precisa acontecer. A gente não pode separar. Eu estou numa fase da vida que eu não posso deixar Guilherme, né? Eu disse, se eu separar, eu vou levar o menino. Ou então tu vai embora e deixa a casa e os meninos. Tem que cuidar também do relacionamento. Então, é importante, né? Sábado é normal, domingo a gente toma um vinho brancozinho na piscina e tal. Então, o que acontece? Eu vou bem, sem problema com o vinho, sem nada. Mas no sábado, que você vai comer uma massa, que você vai comer uma torrada e tudo, diferente. Os gases no outro dia, aí tem que tomar um esomeprazol, porque a gastrite, a esofagite vem ligada. Um Floratil para dar uma regulada. Exatamente. Não tem jeito, aí você sabe que faz mal. E ainda mais com o seu de estudo, manhã, né? de segunda a sexta, meu café da manhã é um cuscuz, um ovo de quintal, que eu aproveitando que somos nordestinos, né, e temos certeza, esse prazer. Adoro. Entendeu? Então, a gente não come muito pouco glúten lá em casa. A farinha de arroz é mais cara, não sei o que e tal. Rapaz, mas você diminui a quantidade. Você fazer mal, você fizer mal. Então, quanto custa uma caixa de pantoprazol? De pantosol? Então. De Nexo? Quanto custa a caixa de Nexo? Então, pronto. E às vezes as pessoas criam essa coisa do preço. O orgânico é mais caro, mas você come menos. E até a saciedade é maior, né? E é mais rápido. Entendeu? Você come o glúten. O que eu noto quando eu como glúten? Que é fim de semana. No outro dia, eu tenho gases. No outro dia, o meu sono é mais agitado. E tem vários hábitos de alimentação que eu vejo assim, a maioria das pessoas fazerem e que há um tempo atrás eu já cortei. Por exemplo, você almoçar, todo mundo almoça, né? Se você vai nos restaurantes aí, nos Comida Quilos da vida, tá todo mundo almoçando ou com seu suquinho do lado ou com sua garrafa de refrigerante. Velho, eu acho, assim, isso é percepção minha, e eu já ouvi algumas coisas a respeito, você alimentasse e jogar líquido lá para dentro, você está atrapalhando o seu estômago a trabalhar. E você mistura aquela papa lá dentro. Eu tenho uma história,
Meu pai, seu Carlindo, mora lá em Coração de Maria, ele tem 84 anos. Tem a saúde mais perfeita que eu conheço. Meu pai é todo metódico, sempre foi metódico. O que acontece? Meu pai, ele almoça, ele toma café de manhã, ele almoça às 11h40, um prato de feijão, arroz, uma carne. Aí você chega assim, seu Carlindo, tem uma cerveja aqui, tem refrigerante. Não bebo água durante a refeição. Só daqui a 1 hora. Isso. Meu pai, de noite, ele não come nada. Ele faz jejum intermitente, não, então. De noite ele come uma maçã às 7h30 da noite, 8 horas ele vai dormir, até às 5 da manhã ele não come mais nada. Nada a partir desse horário. É incrível. E tem uma saúde de ferro. Meu pai não tem hipertensão, meu pai não tem diabetes, meu pai não tem nada. Se você conversar com ele, ele vai dizer que ele é atleta, vai fazer agachamento, vai levantar a perna na cabeça, vai lhe mostrar que é melhor do que você. Então eu noto que meu pai chegou a essa idade, ao contrário de minha mãe que come tudo, que tem hoje mal de Parkinson, eu estou tratando ela e tal, mas minha mãe come tudo o dia todo, qualquer hora. É então, açúcar, é manteiga, é margarina. Meu pai não come açúcar. E a gente tem o tempo todo doenças sendo descobertas, né, que antigamente não existiam. Mas existia, sabe o que é? Uma mídia muito grande, que o bonito é você comer aquilo ali, você chega na mesa, você vê lá aquela Doriana, você vê lá naquela mesa aquela cesta de pão. A mesa da família feliz tinha que ter Doriana, né? Aquele suco de laranja amarelão lá, a Doriana em cima, aquela cesta de pães. Não, e assim, o público é facilmente enganado. Como a gente falou, tem a mesa da família feliz, que é a Doriana, é o Delícia Cremosa. E o Becel é o coração do coração sadio. Exatamente. Caramba, eu fui enganado quando eu era jovem, mais jovem, eu já comprei Becel, não vou comprar Becel, porque Becel é bom. Quem sabe a história da margarina? A margarina era para engordar o peru. E o peru de Natal, quando chegava ali nos últimos meses, era para dar, era nos Estados Unidos, a criação americana, que era uma forma de, como o período do peru é o período de mais frio nos Estados Unidos. Uma vez eu vi essa coisa, porque essa aí nego tira logo do ar, né? Que eles usavam margarina para engordar o peru. Como o foie gras, eles engordam com o milho, né? E o milho extrusado, inchado, para engordar aqueles últimos 3 meses do pato lá na França. O peru era engordado. E também a margarina tem história que, por ser um alimento que foi industrializado e de uma forma barata, a margarina é barata, é um troço barato. Eles davam margarina no lugar da manteiga aos soldados nas guerras, porque tinham que reduzir o custo de guerra. Então, para reduzir o custo de guerra, exatamente, é você dar pão com margarina para essa galera, porque pão com manteiga saia caro. A mesma coisa de você dar um açúcar rápido, que é o leite condensado, que se usa muito nas guerras, nos exércitos. Você sacia, né? Sacia e você dá açúcar, né? Você dá energia e alimenta, principalmente quem está numa floresta, num treinamento desse, né? Agora voltando aqui agora, Jair, para o que você fez, que você idealizou como uma influência do problema que você enfrentou e enfrenta. E aquele problema, em vez de você se sentir vitimizado ou coitadinho, você partiu para cima. Então você criou um lance empreendedor pela dor. Exatamente. E dá um show de vida. E, né? Pô, foi uma coisa que se transformou, inclusive, no negócio, mas o objetivo não era esse. O objetivo era cuidar do seu filho. Exatamente. Porque não tinha lugar nenhum que você pudesse. Não. E isso acaba servindo de inspiração para outras pessoas que possam fazer coisas parecidas de acordo com os seus problemas de vida, né? Exatamente, Marcos. Às vezes a gente você recebe um problema, não é? Você recebe uma notícia ruim e você às vezes abaixa a cabeça, você se deprime. Realmente, no início, o impacto é muito grande, porque todo mundo quer seu filho bonito, que seja jogador de futebol, de preferência para mim ir para o Paris Saint-Germain e eu morar lá na França, administrando a vida do futebol, a vida financeira dele, é o que a gente sonha, né? E meu filho é um menino bonito, um menino que todo mundo diz assim, ele nem parece que é autista. Os autistas não têm cara de autista. Diferente do síndrome de Down, né? Diferente das crianças que têm paralisia cerebral, que tem um rosto mais fino, o autista, eu digo aos pais, é o filho mais bonito, Deus escolheu, pegou o seu filho mais bonito e transformou em autista. E é incrível, as crianças tão bonitas que você vê lá na Clínica Ideal. Então, por quê? Aí você diz, poxa, é meu filho, não deixou de ser seu filho, ele não deixou de ter esse problema. Você não deixa de ter o problema.
Você tem que procurar soluções. Pelo menos soluções para dar uma qualidade de vida melhor possível. A preocupação que a gente tem hoje, Márcio, é com o futuro de Guilherme quando eu morrer. Hoje eu posso pagar 2 funcionárias, eu posso, com o meu trabalho, dar ele uma condição de trabalho melhor, de assistência. E quando eu morrer? Quem vai tomar conta dele? Eu acho que é uma preocupação. E a gente lá na clínica recebe. Eu tenho uma colega lá que é Verena, que é odontopediatra, e ela faz. Né? Guilherme já teve. Acho que Guilherme já teve. E como o autista, o síndrome de Down, ou paciente especial em geral, pacientes com paralisia cerebral, pacientes com agressividade, eles não permitem não permitem o toque. Então eles não gostam de ser tocados. Imagine essas pessoas, essas crianças, adolescentes, serem atendidos por um dentista. Então, ela é espetacular. Verena é uma dentista espetacular. De jeito nenhum. E Verena... Tem um trajeto ela tem um trajeto para chegar na criança muito bonito. Ela tem uma sensibilidade, né? Eu sei porque meu filho já foi atendido por ela mais de uma vez. E ela sente. A gente nota que a pessoa tem um sentimento. Ela vai de coração, né? Ela tem um sentimento. Mesmo. E ela, como ela faz muitos casos lá, ela coloca os pacientes, os meninos lá, os adolescentes, jovens, as meninas também. Se bem que a maioria das vezes são homens, não sei se tem alguma relação. 5-1. São 5 meninos para uma menina. Aí, tá vendo? E aí ela coloca esses meninos lá para fazer um tratamento dentário, porque eles não deixariam acordado, então faz com anestesia geral. O doutor Moisés vai lá e anestesia esses pacientes. E a gente verifica, a gente vive de perto isso aí. E uma coisa que eu já pensei desde a primeira vez que eu vi, às vezes são muito agressivos, às vezes não são muito agressivos, mas você precisa de uma atenção um pouco diferenciada para eles. E o que a gente observa é isso, os pais cansados, muitos deles são muito cansados, porque é uma barra. Abate, né? Não tem e são pais que falam assim pra gente: doutor, a minha preocupação é só uma, quando eu for embora. O que vai ser desse ser humano aí quando eu for embora? Exatamente. Eu brinco às vezes, eu faço algumas brincadeiras mórbidas, que minha mulher não gosta nem que eu comente, eu digo, a morte perfeita minha seria eu e Guilherme numa queda de avião, para o seguro amparar o resto dos filhos, porque eu iria morrer mais tranquilo, saber que eu me despedi e ele foi comigo sem um estorvo na vida de ninguém, porque eu acho que nenhum irmão teria a obrigação, né? Eu treino meus filhos para que eles tenham. Guilherme é muito querido pelos irmãos. Ele tem alguns irmãos que ele tem mais, né? Eu noto que o autista ele tem um sensorial, sensibilidade muito grande. Então, às vezes, meu filho chega aqui e tem 4, 5 pessoas aqui, ele vai e se aproxima de você. Isso parece que acontece muito com criança pequena também, né? A criança de 1, 2 anos, ela tem uma sensibilidade mais aguçada. Exato. Talvez seja isso que tenha um autista. Não simpatiza com todo mundo. Tipo assim, você tem 10 pessoas e a criança vai para um que fala assim, não entendi porque ele foi pro seu colo. Nem sou amigo desse cara. Não entendi. Mas alguns que têm uma visão espírita. Exato. Acham que porque a criança é uma sensitiva grande da questão espírita. Sim. Outros, assim, eu gosto muito dessa explicação, porque uma vez, quando eu era mais jovem, eu fui no centro espírita, e Zélia e Carmelival tem um centro espírita ali no... eu sei, ali embaixo, perto. Lá embaixo, esqueci o nome do bairro lá. E eu frequentava muito, e ela me disse por várias vezes, Marcinho, você tem uma alma palhaça. E você tem vários amigos espirituais seus que são todos palhaços, eles ficam fazendo palhaçada. Você já reparou que as crianças ficam sorrindo para você? Eu falei, tia Zélia, é mesmo, verdade. E eu sinto isso com muita frequência. Se é uma criança pequena, aí eu puxo no colo, mas doutor, essa menina não vai pro colo de ninguém. A mesma coisa, eu conheço também Carmelival, gente muito boa ali, um pessoal muito, muito sério, né, que faz uma parte espiritual muito séria. Então, eu tenho uma prima, né, que ela morava em Recife, então uma vez por ano ela vinha aqui em feira e tal, e ia lá em casa me fazia visita, ela, o marido e a filha, né? Olha, Guilherme, ela ia meu Guigui querer abraçar e não sei o quê. O marido dela não falava nada, ele ia lá e abraçava ele, beijava ele. E até hoje é assim. Então, existe coisas no autismo que são inexplicáveis, né? Eles são muito puros. Sente que é de verdade, não tem maldade nenhuma. Eu nunca vi
Como as crianças pequenas. Um autista, um autista até na criança. Não tem uma maldade dele estar ali, tem ali uma mulher... Às vezes você olha, o meu parece um paquerador, né? O meu foi pro shopping essa semana, tirou foto com o Papai Noel, e tinha uma daquelas meninas, Mamãe Noel, ele lá abraçado. Ele adora, meu filho adora mulher. Ele aquela coisa, aquele chamego, ele olha, ele abraça. Você nota a masculinidade nele nisso aí. Mas não é com a maldade. Não é, eu não vejo no autista aquela coisa que a gente vê em outra Talvez criança. você se sentir mais acolhido, né? Eu não sei. Algumas coisas que a gente não consegue explicar. Não sabe explicar. Não sei. Você acabou de falar que a proporção de homens para mulheres é de 5-1. Expectativa de vida em geral. Rapaz, infelizmente o autista vive muito. Eu digo infelizmente porque, como eu estou dizendo, se a gente soubesse que o autista como um Down, que não vive Down muito não passa tempo, dos 45, né? porque nasce com outras deficiências cardíacas, né, com outros problemas circulatórios. E o autista não. O meu, por exemplo, que tem uma saúde de ferro, eu não estimo quanto tempo o Guilherme vai viver. Nem penso. E além do que, como uma alimentação totalmente saudável, né? É muito difícil você prever. E existe algum amparo, por exemplo, então já devem existir vários autistas aí órfãos, vários autistas adultos órfãos. Como esse pessoal tem sido tratado? Rapaz, eu não sei, e isso é que me incomoda, porque na verdade o que acontece? O governo hoje, de um modo geral, ele dá para aquele autista que não tem condição financeira, um salário mínimo. Que você sabe que não teria nem como você sustentar, porque você tem um aporte, né? O autista, a maioria deles, não tem como sobreviver sozinho. Ele não tem como, por exemplo, ir no supermercado, fazer uma compra e vir fazer uma comida em casa. Só os muito leves ou que foram treinados para chegar a isso. Então eu não imagino, né? Porque a gente não vê esse comentário, a gente vê normalmente o autista agressivo, como a gente recebe de vez em quando, que está amarrado dentro de uma grade. Hoje mesmo eu recebi de uma que eu prefiro não abrir, minha mulher abre, comenta, manda para outros grupos de mães e tudo, eu prefiro não abrir. Eu acho que essa questão do sofrimento, coisas que eu não posso ajudar, eu acho que eu não tenho que carregar esse sofrimento, né? E eu tenho, quando a gente montou a Clínica Ideal, a minha mulher, vamos montar uma ONG, não sei o que. Eu trabalhei numa ONG 20 anos, me dediquei, fui muito sério, nunca botei dinheiro no meu bolso, viajei para fora do país com essa ONG, representando o Brasil várias vezes, e no final fui convidado, né, intimado por uma promotora, para ir lá dar esclarecimento de coisas que não existiam. Um dinheiro que foi aplicado, que não foi desviado, que se fosse desviado, as pessoas envolvidas estavam aí bem de vida. Então eu fiquei aquilo meio traumatizado, né? Uma ONG que é muito famosa e tudo, e a gente sabe que foi por causa de política, essa coisa dessa perseguição para você. Não. Eu digo, olha, não, se você falar em ONG, você vai fazer sozinha e eu estou fora. Então eu prefiro estudar autismo. Eu sinto aquelas pessoas que não têm condição financeira ou que não têm um convênio bom que esteja na Clínica Ideal, mas eu ajudo no que eu posso. A gente ajuda fazendo um relatório bem elaborado. Normalmente os meus relatórios, tanto para a Justiça Federal, para aquisição de algumas coisas, tanto para o INSS, nunca foi recusado, porque realmente a gente usa muito a ciência, a gente mostra por que aquela criança está dentro do espectro. Existe algum caso baseado nesse relatório que as pessoas conseguem o apoio do plano de saúde ou do governo? Existe sim, claro. Entendeu? Porque como a gente faz lá na clínica um relatório minucioso, são praticamente 4 horas de avaliação, porque a criança passa por uma psicóloga, analista de comportamento, por uma fono, ou por uma TO, quando a criança tem problema de sensibilização e às vezes fala, porque às vezes você tem um autista que fala, mas ele tem os outros problemas. Tem autista que não fala e tem menos problemas. Então, como é muito variável, esse espectro é muito grande, é muito amplo, a gente só pode avaliar essa criança com muita calma, uma investigação, são vários protocolos que a gente faz, são vários relatórios que se preenchem. E a partir desse preenchimento desses relatórios é que nós fazemos uma somatória onde se vai se dar o nível que essa criança se encontra no autismo naquele momento. Então, muitas vezes os pais, doutor, meu filho é severo, meu filho é moderado, meu filho é leve. Calma.
O importante é você saber se seu filho está dentro do espectro ou não. Segundo, intervenção precoce. Quanto mais cedo, melhor. Depois da intervenção precoce, seu filho pode evoluir de uma forma, como eu já dei alta em alguns, a criança praticamente ela sairia do espectro do autismo. Ela vai manter traços de autismo. Quando é muito leve, entendeu? Quando é muito leve, pode acontecer essa possibilidade. Exato. E tem crianças que eu já dei alta que você no início, quando começa a tratar, você não sabe que aquela criança vai evoluir tanto. E nos surpreende. Eu mesmo estou com um parente lá que ele está surpreendendo em 2, 3 meses. Ah, sim, eu lembrei agora de uma pergunta que eu pensei no começo. Você acabou de falar que a criança, ao desenvolver o espectro, é uma criança que tem o gene do autismo. Tem o gene do autismo, né? Então hoje, é uma doença comprovadamente genética. Epigenética. Você vê que na família, por exemplo, na minha família nós temos 4 autistas. Nossa. Então hoje, qual é o meu medo? São meus netos, que eu não tenho neto ainda. Então meu filho e minha nora estão tentando engravidar e eu já estou com alguns cuidados. Nesses casos aí, você não sugere que as pessoas, seu filho e sua nora façam uma reprodução? Reprodução não. Na verdade, a gente tem alguns cuidados que nós estamos fazendo com eles, alguns suplementos que a gente faz, alguns cuidados durante a gestação, né, no parto e no pós-parto e na amamentação. Até os 3 anos a gente vai acompanhando essa criança e fazendo estímulos. E evitando alguns produtos, esses produtos que causam, a gente sabe que causam, esses produtos que desenvolvem autismo. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma filha que nasceu depois de Guilherme. Menina, então a possibilidade já caiu. Já é 5 vezes menor, 4 vezes menor, já estou aprendendo. Entendeu? Então o que acontece? Com Maria nós tivemos todos os cuidados que a gente não tinha com Guilherme. Maria foi hiperestimulada desde cedo, desde no berço e tudo, aquela questão, a gente observando, alguns outros cuidados que a gente não pode nem falar aqui, que a gente teve também. Então, são outras coisas que a gente sabe que aquilo ali estão dentro das causas, prováveis causas de autismo. Então, uma família que tem essa possibilidade pode trabalhar com hiperestimulação, por exemplo, com música. Exatamente, né? com música, dieta, tirar esses alimentos, tirar os metais, nada industrializado, suplementos para a mente, como ômega, como coenzima Q10, como zinco, magnésio, são substâncias que no cérebro, já na fecundação, tanto o pai quanto a mãe, antes de engravidar, já deve estar tomando. E há também a possibilidade de fazer uma pesquisa de risco, né? Mas a pesquisa genética, entenda bem, ela está muito no início para o autismo, porque como o gene do autismo está ligado a muitos outros genes, você não vai saber. Por exemplo, Guilherme, eu fiz uma pesquisa genética depois que ele nasceu, ele deu 40 genes para o autismo. Então, ou foi daqueles que desencadeou? É, complicado. Entendeu? Então... Mas é isso, queria te agradecer por essa presença e um papo gostoso, papo legal. E esse, vida, né, na verdade, dando ter uma aula aqui de como consegue situação, né? O amor consegue transformar a vida de uma pessoa, de uma família. E assim, a ideia do nosso programa, nosso podcast é isso, é bater papos legais, papos interessantes, aprender coisas com pessoas interessantes e pessoas que têm lições de vida, e acho que todo mundo tem uma lição de vida, todo mundo tem uma coisa, tem uma história para contar. Então eu queria agradecer ao Dr. Jair e queria pedir apoio, inclusive, às pessoas que sigam, tem um Instagram. Tem Instagram, o meu é Dr. Soares e o da clínica é clínica.ideal. Tem Instagram. Você vai pedir pro pessoal colocar aí no... É interessante porque um trabalho precisa ser divulgado, é muito pouco divulgado. Inclusive, às vezes a gente recebe pacientes que vêm de outro estado, que conhece a clínica ideal, indicado por outros profissionais ou por alguma mãe, e muita gente de feira não conhece. Sobre isso, eu acho que é importante a gente conscientizar também, porque como foi falado, é algo que tem pouca informação, então um lugar que tem tanta energia dedicada, um trabalho tão bonito, é importante que seja divulgado, porque isso pode ajudar outras pessoas, né? A Clínica Ideal está no maior espaço do Brasil hoje de tratamento. Pois é, ou Nós temos quase 7 mil metros quadrados de tratamento. A gente não sabe, né, disso, que Feira de Santana hoje as pessoas não sabem, Feira de Santana é um dos maiores centros do Brasil de referência em tratamento de autismo. Então, Jair, brigadão pelo papo e gostaríamos de contar com você outras vezes para a gente prolongar um pouco mais essa conversa. Vamos fazer outros papos desses. É muito interessante, eu acho que a forma que a gente tem de ajudar as pessoas, os pais,
eles saberem que feira tem um centro de referência, eles não fugirem desse diagnóstico. A gente nota que existe muita fuga, os pais, principalmente aqueles que têm um poder aquisitivo maior, e aí às vezes eu vejo uma crítica com os meus amigos, os colegas, dizendo, pô, Jair, o filho de fulano, o menino não para quieto, não sei o que e tal, e muitas vezes o cara não quer aceitar esse diagnóstico. Então é melhor ele saber que o filho dele é hiperativo e vai tomar uma risperidona, vai ficar quietinho. Só que esse quietinho hoje, a gente não sabe como é que vai ser no futuro. Lá na frente, né? Exato. Então, galera, obrigado mais uma vez por essa audiência. Continue seguindo a gente aqui no YouTube, no nosso canal do Instagram, no Spotify. Compartilhem esse vídeo com as mais diversas pessoas, que vocês vão ajudar nas mais diversas causas, inclusive nessa causa do autismo. Um grande prazer novamente estar com vocês. Até a próxima quarta-feira com mais um MF Podcast. E fazer um agradecimento especial aqui hoje aos meninos que ficam aqui nos bastidores, que tá aqui dizendo aqui, ó, 5 minutos, doutor. E a galera toda aqui do estúdio, corujando, né? Os corujas. E aí, muito obrigado mais uma vez. Vocês estão dando aqui uma força muito grande pro nosso projeto. Muito obrigado, Rafa, por estar aqui também sendo nosso co-âncora. Hoje eu fui Faustão, não deixei ninguém falar. Valeu, galera!